Abra a sua Bíblia no livro de Provérbios. Nós vamos ler o capítulo 14 e vamos ler apenas o verso 14. Provérbios, capítulo 14, versículo 14. Tem um pouquinho de microfonia aí, não tem no meu microfone? Provérbios 14, verso 14. Você encontrou aí na Bíblia? A palavra de Deus diz assim: o infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. Amém. Pai, mais uma vez, estamos diante da Tua palavra, privilégio que o Senhor nos concede de estar pela segunda vez nesse dia em Tua casa, para cultuar ao Senhor, para ouvir a Tua voz nesse momento, que é aquilo que mais nos interessa agora, é aquilo que mais precisamos, ouvir o Senhor falando ao nosso coração, suprindo as necessidades espirituais através da Tua palavra, ministrada a cada um de nós. É o que queremos, é o que precisamos e te pedimos, orando, fale conosco, Pai. Quebre as barreiras de entendimento para que possamos ouvir a Tua voz com clareza essa noite. E eu te peço mais uma vez, usa a minha vida, que entrego em Tuas mãos, pedindo graça, misericórdia, pedindo a unção do Espírito Santo, para que a Tua palavra seja ministrada no poder de Deus e ela chegue aos nossos corações, operando as mudanças que o Senhor deseja. É o que eu te peço, orando com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Graças a Deus. Queridos, lendo aqui mais uma vez esse texto com você, um princípio apresentado por Deus em sua palavra. O infiel de coração. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, ou seja, fica cheio. Os caminhos do infiel acabam enchendo a sua vida, como do seu próprio proceder o homem de bem. Em outras palavras, o que diz a Bíblia: da mesma forma que o infiel fica farto dos seus caminhos errados, o homem que é fiel também, ele também se enche do bem do seu próprio proceder. Se você ler esse mesmo texto na versão corrigida fiel, está escrito assim: o que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos, se cansa, não é? Mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder, assim diz a versão corrigida fiel. Então, o que estamos vendo aqui nesse texto, um texto de sabedoria, no livro de Provérbios, nós estamos vendo um princípio de Deus. E como todo princípio de Deus, ele é eterno. Ele não varia com o tempo, com a época, com a moda. Princípios de Deus são eternos por toda a história. E o princípio de Deus que ele aqui está nos ensinando, se eu pudesse resumir numa pequena frase, é: a gente colhe o que a gente planta. É esse o princípio que está sendo ensinado aqui. O que ele está dizendo é que o infiel, ele acaba se enchendo, se cansando do seu próprio proceder, porque ele plantou isso, e é isso que ele vai colher. Agora, o homem de bem, por outro lado, ele também vai se encher, mas vai se encher das coisas boas que ele também semeou. Então, quer seja bom ou quer seja ruim, aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. E colhemos sempre do mesmo tipo e da mesma espécie daquilo que nós plantamos. Então, se o homem mau planta coisas más, ele colhe destas mesmas coisas. Ao passo que o homem bom, que planta boas coisas, vai colher também das boas coisas que ele mesmo plantou. Então, esse é o princípio aqui ensinado. E é isso que nós podemos ver na prática. Pessoas que se enquadram aqui nessa característica de infidelidade, como diz aqui o texto, elas acabam se cansando do conteúdo da sua própria vida inútil, do fermento mal que acaba enchendo o seu coração, azedando a sua alma. Quantas pessoas nós conhecemos assim, não é? Vivem na sua maldade, na sua mesquinharia, na sua pequenez, e se enchem desse conteúdo, enchem a sua alma de fel, né? E se tornam pessoas insuportáveis,
Essa é uma lógica natural do princípio da lei invariável que o Senhor deixa aqui para nós. Mas também, por outro lado, a gente também acaba colhendo o bem que nós plantamos. Então, o homem de bem acaba enchendo a sua vida também de coisas boas, da graça de Deus, da paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarda o seu coração, enche seu coração. Tudo depende daquilo que nós realizamos, daquilo que nós plantamos através da nossa existência e através das escolhas que a gente faz. Um exemplo que eu gosto de dar nesse caso é como o de uma esponja. Aquela esponja que absorve, não é? Você pega uma esponja e coloca uma em cada balde. Um balde com água limpa e outro balde cheio de lama. A esponja mergulhada ali, ela vai se encher, mas ela vai se encher do mesmo conteúdo no qual ela foi mergulhada. Então, a esponja mergulhada num balde de água limpa e cristalina, ela imediatamente absorve aquilo e fica cheia desse conteúdo. Mas, por outro lado, aquela esponja mergulhada num balde de lodo, de lamaçal, ela vai também se encher daquilo em que ela foi mergulhada. Esse é o exemplo que esse versículo está trazendo para nós do que nós temos enchido a nossa vida. Aonde nós temos mergulhado, irmãos. Isso vai determinar de forma bem realista o que vai compor a nossa vida. Estaremos cheios de quê? Cheios de fel e amargura ou cheios da paz do Espírito Santo? Depende daquilo que nós optamos por fazer, não é? Os dois ficam cheios, cada um do conteúdo aonde foi mergulhado, não é? Então, o coração infiel, como diz o texto aqui, ele vai se encher de tristeza, ele vai se encher de agonia, enquanto aquele que confia no Senhor vai se encher de paz, vai se encher de alegria. É o ambiente onde nós estamos mergulhados que vai determinar do que somos cheios. Do que nós somos cheios? A nossa vida é cheia de quê? Ela depende daquilo que a gente escolhe para nós, depende daquilo que a gente planta, depende de onde estamos investindo o nosso tempo, a nossa vida. Isso é que vai determinar do que somos cheios. Então, o resumo é aquilo que eu disse: colhemos o que nós plantamos. Esse é o princípio que o Senhor está ensinando aqui. E aqui ele coloca dois tipos, não é? Ele fala do homem infiel, o infiel de coração, dos seus próprios caminhos se enche, se farta, como do seu próprio proceder, o homem de bem. Então nós temos duas pessoas aqui, o infiel e o homem de bem. O infiel, que tem uma variação enorme, porque agora eu quero passar para você algumas possibilidades dessa infidelidade, que acaba por encher a nossa vida, se assim a gente proceder. Então, esse primeiro personagem mostrado aqui, como esse homem infiel de coração, ele pode abranger aqui vários tipos de pessoas, que em determinado momento se tornam infiéis de coração, mas todos eles estão cheios da consequência do caminho que escolheram. O primeiro grupo de infidelidade são aqueles que talvez a gente enxergue como pessoas que não foram salvas, mas que talvez já estivessem ou já estiveram até dentro da igreja. Tem muita gente hoje que está infiel, mas que já passou pela igreja, que já esteve na casa de Deus, que alguns chamam de desviados, não é? Mas eu já falei para você aqui várias vezes, eu não acredito em desviados. Para mim não existe essa possibilidade. Eu acredito que alguém que esteve na igreja hoje não está mais, nunca foi de fato convertido. Foi convencido, né? Alguém o convenceu, e talvez ele próprio a si mesmo, de que ele era crente. Mas ele não teve uma experiência de conversão com Cristo. Então, muitos que a gente pode qualificar e como infiéis têm essa característica. Estiveram na igreja, parecem crentes até por muito tempo, né? Convivem conosco por muito tempo, em algum momento são zelosos, se destacam na igreja,
correm bem, como dizia o apóstolo Paulo, né? Mas em certo momento da caminhada, eles param e saem do caminho e acabam voltando para o Egito. Quantas vezes eu já vi isso acontecer, inclusive aqui na nossa igreja. Quantas vezes isso já foi aqui uma realidade. E o que a Bíblia vai mostrar é o princípio. O fim dessa pessoa é pior do que o seu início. E aqui a gente encontra na própria Bíblia alguns exemplos disso. Veja, talvez o mais conhecido de todos seja Judas Iscariotes. Já ouviu falar dele? O que ele fez? Ficou famoso pelo quê? Traiu Jesus, né? Judas, o traidor. Mas de onde veio esse cara? Como é que ele chegou a trair Jesus? É um homem que estava passando na rua? Não. Ele foi um homem escolhido, nominado por Jesus, agregado ao grupo que Jesus conduzia. E isso me lembra a igreja, o grupo que Jesus conduz é a igreja, né? Então Judas foi alguém da igreja. Era, a princípio, um crente, entre aspas, professo, confessava a sua fé em Jesus, recebeu o título de discípulo, um dos 12 apóstolos escolhidos, exerceu o cargo de tesoureiro, como a Bíblia diz, no ministério de Cristo. Ele é que cuidava das finanças do ministério, então a palavra de Deus fala também sobre isso, né? Mas no fim ele termina como filho da perdição. Foi assim que Jesus o chamou. Veja então como é que um infiel pode assumir esse aspecto e esse papel. E ele estava cheio dos seus próprios caminhos, como diz o princípio de Provérbios. No seu mau caminho, ele se encheu desse fel, dessa amargura. E qual é o final de Judas, irmãos? Você lembra? Judas acaba por atirar a própria vida, se enforcando, não é? Então veja o caminho que ele percorreu até chegar a esse momento. Infiel de coração. Ele estava presencialmente na presença de Jesus. Está lá. Tem o cargo, tem a posição, frequenta, vai, está com Jesus, ouve Jesus, maravilha. Mas no coração ele é infiel. Talvez ele seja fiel na presença, mas no coração ele é infiel. É como diz a Bíblia, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então essa é uma possibilidade. E esse caminho não vai terminar bem. E a gente então vê o exemplo de Judas, o que aconteceu com ele. E a história ainda hoje se repete. Ainda hoje, queridos, nós vemos Judas espalhados aí pela igreja. Você tem Judas diácono, tem Judas presbítero, tem Judas pastor, tem Judas pregador, missionário, bispo, tem Judas de todo que é tipo, tem Judas em tudo que é lugar. E de repente, a infidelidade do seu coração, ela é revelada. Como eu disse, isso não é um desvio, isso é uma ausência de mudança da natureza. A natureza de Judas sempre foi a mesma. A sua natureza sempre prevaleceu. Ele não experimentou um novo nascimento. Então ele sempre foi aquilo que ele sempre era e acabou revelando isso tudo no seu comportamento e no final, cheio, farto, não é, de todo o seu caminho de infidelidade, ele acaba por tirar a própria vida. Então esse é um exemplo prático do que esse versículo que a gente leu pode significar. Porque esse Judas que ainda hoje está na igreja, às vezes permanece anos e anos na sua função. E aí, mais cedo ou mais tarde, acaba se manifestando e o pecado cai sobre a sua cabeça. Quantos exemplos, né? Sempre que eu falo isso, que eu não acredito em desviado, tem sempre alguém que me manda uma mensagem: ah, mas pastor, eu conheci um fulano, que ele foi isso, ele foi aquilo, foi evangelista, foi diácono, foi pastor, e não sei o que, não sei o que lá. Sempre vai ter um caso desse. E eu digo, eu conheci também um assim, Judas. Mas ninguém me convence que Judas um dia foi crente. Judas estava lá. Foi chamado. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, o fato dele estar lá, o fato dele comparecer, o fato dele estar presente,
não quer dizer que seu coração tenha sido transformado. Então ele plantou um fruto amargo e ele vai colher do seu fruto. Princípio de Deus, o que a gente semeia, a gente colhe. E esse é um princípio que se aplicou na vida de Judas. Mas há outra infidelidade que talvez não seja tão radical quanto esta, mas que também está inserida nesse contexto. São aqueles que voltam aos pecados flagrantes, que já foram algum dia abandonados. Mas como o coração não é fiel, veja, é interessante o texto lá em Provérbios que fala o infiel de coração. E, queridos, o coração tem um significado muito especial, porque tudo vem do coração. A Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem fontes que podem trazer o mal. Então o coração tem que ser guardado. Já preguei algumas vezes aqui que nós temos que servir a Deus de coração. Você pode fazer um monte de coisa sem colocar o coração naquilo que você faz. Muitas vezes a gente trabalha por causa de um salário, a gente faz alguma coisa por causa de uma recompensa, mas não necessariamente nós estamos com o coração naquilo. Mas o que a Bíblia diz que para Deus só se pode fazer, só se pode servir se for de coração. Então, quando ela coloca um infiel de coração, ele é infiel de tudo, porque o principal é o coração. Se ele não é fiel no coração, o que mais importa o que ele pode ser fiel? O coração é o principal. Então, às vezes, o coração infiel faz com que a pessoa parta para esse caminho de pecados que vão se aprofundando e vão piorando cada vez mais. E aí a gente encontra aqui na Bíblia um exemplo como o de Davi. Davi, que a Bíblia diz ser o homem segundo o coração de Deus. Mas nesse momento da sua vida, Davi se tornou um homem infiel. E infiel de coração. Olha que choque. O homem segundo o coração de Deus se torna um homem infiel de coração e ele vai de mal a pior. Desde o momento em que Davi decide pecar, até o momento em que ele é confrontado pelo profeta, ele vai de mal a pior. A sua vida vai acumulando erros, vai acumulando uma sequência de pecados, um erro pior do que o outro. Como diz o ditado, pior a emenda do que o soneto. Cada vez que ele tenta consertar, ele piora mais. Você lembra da história de Davi? Cada vez que ele tenta dar um jeito, fica pior. Quanto mais mexe, mais fedorento fica. E assim esse homem de Deus, ele vai por um caminho muito complicado, ele vai de mal a pior, e aí isso também acontece com muitos de nós na igreja. E quando eu falo de Davi, eu exemplifico aqui através de um homem que é salvo. É diferente do exemplo de Judas. Judas nunca foi salvo, mas Davi é um homem salvo. E aí eu posso entender que esse perigo também corre aqueles como nós que somos salvos. Nós corremos esse risco de repente, por descuido, por infidelidade momentânea do coração, voltarmos a pecados que já tinham sido tratados, que já tinham sido extirpados, mas voltamos a essa descendência terrível, como fez Davi nesse momento. E aí a consequência disso é que naquele momento também a sua vida fica cheia. A infidelidade de coração enche a sua vida, mas enche de quê? De um fel de amargura. Enche de um remorso, enche de um mal-estar, enche a vida dele de coisas podres que ele plantou e aí estava simplesmente colhendo. Não há como ser diferente, mesmo sendo salvo, mesmo sendo de Deus, mesmo sendo homem segundo o coração de Deus. O que o homem semear, ele vai ceifar, diz a Bíblia, isso é invariável. E aí Davi vai chegar ao ponto, não é, de dizer como ele falou aqui. Vamos ler aqui o Salmo 31. No Salmo número 31, no versículo número 10, veja só o que é dito. Gasta-se a minha vida na tristeza,
e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força. Por causa de quê? Da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Ele então, confrontado e tendo o choque de realidade, ele percebe que tudo aquilo que ele estava vivendo naquele momento era consequência desse mesmo princípio ensinado lá em Provérbios. A infidelidade de coração enche a nossa vida de podridão. E nesse momento ele está podre por dentro. E nesse momento ele vai aqui reconhecer esse estado deplorável da sua alma, dizendo: a minha vida se gasta na tristeza, os meus anos se passam em gemidos, a minha força está debilitada. E qual é a razão? É a minha iniquidade. O interessante também é essa sinceridade de Davi. Ele reconhece que aquilo que ele está sofrendo, aquilo que ele está passando, como ele diz, aos meus ossos se consomem. Dor nos ossos, fraqueza, tudo aquilo que ele está enfrentando não é um problema psicológico, não é do diabo, não é alguém que rogou praga para ele, não é alguém que fez macumba, né? Hoje em dia as pessoas, tudo tem uma desculpa, né? Ah, eu estou passando por isso porque o diabo, porque fizeram macumba para mim, botaram olho grande e tal, não sei o quê. Davi não, ele diz assim: fui eu. Tudo que eu estou passando é por causa da minha iniquidade. Porque eu fui infiel de coração. Porque eu plantei, eu estou colhendo. Porque isto é fruto daquilo que eu mesmo semeei na minha vida. Mas olha a dor que ele passou. Então essa infidelidade, mesmo para o crente, mesmo para o salvo, ela custa muito caro. Ela tem um preço de dor muito grande. Então o infiel, como diz o texto, se enche, se farta desse caminho que ele mesmo escolheu. E alguns outros também posso exemplificar, são aqueles que acabam voltando atrás em pontos já conquistados, que acabam regredindo no seu comportamento diante de Deus. Irmãos, nós temos um plano de Deus para nós. Sabe qual é o plano de Deus? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. O caminho normal que Deus tem para a gente é que a nossa vida, se você pudesse fazer um gráfico da parte espiritual, não estou falando de dinheiro não, dinheiro de repente pode fazer assim, né? Um dia você tem, outro dia não tem, mas a parte espiritual deveria ser um gráfico contínuo assim, ó, crescimento. Alguns um crescimento mais atenuado, outros um crescimento mais acentuado, mas para todos um crescimento contínuo através do tempo. Esse é o plano de Deus para você. Que a gente se santifique, que a gente melhore, como eu disse hoje pela manhã, que a gente suba a régua, não é, para aumentar o padrão, para alcançar o padrão, para perseguir um padrão melhor e continuamente melhorar e progredir. Esse é o padrão que Deus estabeleceu. Mas muitas vezes, na caminhada, a gente acaba falhando nesse aspecto, e não foi Deus também o culpado, e a gente acaba vivendo de altos e baixos, inclusive na fé. Isso é algo que acontece, mas não posso dizer que é algo normal. Veja, Jesus disse a uma das igrejas lá no Apocalipse: eu tenho, porém, contra ti, que você perdeu o seu primeiro amor. Não é? E aí o que Jesus disse? Ah, isso é normal, fica assim não, fica tristinho não, acontece com todo mundo. Não, Jesus não disse isso não. Jesus diz: arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Recupera o tempo que você perdeu, recupera a bobeira que você deu. Você não é inocente, você não é vítima, você é culpado. É como Davi, foi a minha iniquidade. Não foi ninguém que me rogou praga, fui eu que cavei. E eu agora estou colhendo aquilo que plantei. Então Deus também diz para aqueles que estão nessa situação, de que hoje talvez não tenham a firmeza que tinham antes, de que hoje não tenham talvez a fé com a mesma intensidade que tinham antes, o zelo que a gente tinha antes. Parece que essas coisas vão diminuindo e a gente vai se acostumando. Mas isso não deixa de ser uma infidelidade que, como aquele princípio ensinado no início, vai enchendo o nosso coração. É uma infidelidade, porque não era para ser assim. Não era para eu amanhã ser pior um pouco do que sou hoje, era para eu ser um pouco melhor.
Não era para eu ter amanhã menos fé do que tenho hoje, era para eu ter um pouco mais. Isso deveria ser um crescimento contínuo. Então essa infidelidade também vai encher o coração daquele que assim começa a proceder. E cada pequena recaída vai nos dando mais uma pequena tristeza. E as pessoas vão muitas vezes se acostumando a esse estado de coisas que não é normal na vida cristã. E aí um exemplo que eu posso dar é como se fosse subir uma montanha coberta de neve. A vida cristã. Você vai subir uma montanha coberta de neve. Não deve ser fácil, irmãos, porque escorrega. Porque às vezes tem avalanche, né? Já viu em filme, né? Lá vem a neve. E aí você sobe até a metade, de repente quer alguém te derrubar. É uma luta a vida cristã. Não é fácil, mas é para chegar no topo, irmãos. A carreira que nós começamos, segundo diz o apóstolo Paulo, é para ser completada. Por isso ele disse, pôde dizer dele mesmo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele subiu a mesma montanha que a gente tem para subir. Ele enfrentou o mesmo desafio que eu e você. Paulo não é diferente de nenhum de nós. E a vida cristã é a mesma coisa para todo mundo. Ninguém tem uma vida cristã mais fácil ou menos fácil. A nossa vida cristã é um desafio para todo mundo. É a mesma montanha de neve que precisa ser escalada. E que às vezes vai derrubar a gente, que às vezes vai querer fazer a gente escorregar, não é? Mas é para ser feito um passo de cada vez. E não desistir, e não voltar atrás. E não descer, você só pode subir. Por isso Jesus disse, quem põe a mão no arado, olha para trás, não está apto. Então na subida dessa montanha, a gente não pode nem olhar para trás. Já viu que as pessoas falam, você tem medo de altura? Quando você estiver subindo, não olha para baixo, não. Se olhar para baixo, dá medo. Se olhar para baixo, você pensa, o que eu estou fazendo aqui? Né? Não olha para baixo, não, só olha para cima, só olha para onde você quer chegar. É como Paulo disse, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, Jesus. Se eu não tiro os olhos de Jesus, eu continuo subindo. Pedro lá andando sobre as águas, você lembra disso, né? Enquanto ele olhava para Jesus, ele continuava andando na água. Agora, quando ele começou a olhar para o vento, para a tempestade, ele começou a afundar. Então essa montanha tem que ser subida, tem que ser escalada por cada um de nós. Tem dificuldade, tem escorregão, mas é para continuar subindo. É para continuar subindo. Porque a gente vai assim enchendo a nossa vida de coisas boas. Mas se eu voltar atrás em pontos já conquistados, é muito fácil escorregar nessa montanha, irmãos. Na vida cristã é muito fácil escorregar. E a gente não pode achar que é normal. O problema é quando a gente começa a achar que é normal, porque a gente usa aquela célebre desculpa, errar é humano. Né? Você já deu essa desculpa, errar é humano? O exemplo que eu sempre dou, você que é velho aqui na igreja sabe, né? Errar é humano. Quando você estiver com um médico operando o seu coração, ele vai olhar para você e diz, fica calmo, porque errar é humano. Você vai gostar disso? Está o dentista tratando o seu canal, mas ele vira para você e diga, fica calmo, porque errar é humano. De repente eu erro o canal, vou na gengiva. Está ótimo, está tudo bem, errar é humano, né? Você perdoa, né? Não perdoa ele? Não, então certas coisas a gente não quer saber que errar é humano. Certas coisas não pode errar. Certas coisas não pode falhar. E a nossa vida cristã não pode falhar. Nossa vida com Deus não pode regredir, não pode voltar atrás, não pode olhar para trás, não pode escorregar. É para continuar subindo. Pode ser 1 milímetro de cada vez. A luz da aurora brilha mais e mais. 1 milímetro de cada vez, 1 grauzinho de cada vez, mas melhorando, melhorando, crescendo, crescendo, subindo. Assim é o plano de Deus para nós. E isso, queridos, é preciso ser visto com cuidado, porque se eu me acostumo com a queda e com o erro, o que vai acontecer é que eu vou me encher daquilo que eu estou plantando. Eu vou colher aquilo que eu estou plantando. E como disse o texto, o infiel de coração. E eu volto a esse tema para que a gente pense um pouquinho sobre o que quer dizer essa frase. Infiel de coração. Não é preciso se desviar totalmente, ou não é preciso se desviar efetivamente, no sentido de tirar o coração da presença de Deus. O que acontece é
basta desviar o coração. Se desviar o coração, já desviou tudo. Porque o coração é o que Deus quer. Quando Deus diz na sua palavra, filho meu, dá-me o teu coração. O que Ele quer de mim? Ele não quer o meu braço, nem a minha perna, Ele não quer a minha cabeça, Ele quer o meu coração. E eu posso servir a Deus com o meu corpo, posso trabalhar para Deus, como disse aqui o exemplo de Judas, né? Posso fazer um monte de coisa sem o coração, sem colocar o coração. Então, o que está em jogo é o nosso coração. Esse coração não pode se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Esse coração tem que ter o alvo, ele tem que ter a certeza, ele tem que ter a convicção. A nossa fé é uma fé de certeza, irmãos. Certeza do que se espera, convicção do que não se vê. Essa é a definição bíblica. Então, o nosso coração tem que estar firmado, tem que estar apoiado nisso, não pode ter dúvida. O diabo, quando vem com sua tentação, ele vem colocando a dúvida, o se, mas será que é assim, não é, e tal. Mas quando o coração está convicto, ele está fechado para a investida do maligno e aberto para a ação de Deus. Então a infidelidade de coração é um perigo muito grande, como o texto aqui nos sugere. Lendo aqui a Bíblia em Lucas capítulo 6, vamos ler o versículo 45. Lucas capítulo 6, verso 45. Está escrito assim: o homem bom, do bom tesouro, do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Essa parte final do versículo a gente conhece, a gente já decorou. A boca fala do que o coração está cheio. Mas Jesus diz aqui que o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. Então, esse coração que acaba por dizer coisas boas, que acaba por abençoar, é um coração que antes está ligado a Deus, no qual há um bom tesouro. E isso é o que é mais importante. A boca é o final da história. É a consequência daquilo que primeiramente operou no coração de cada um de nós. E como diz a Bíblia, eu leio agora contigo Provérbios, vamos voltar lá ao capítulo 4 agora, no versículo 23, citando o texto que eu já citei para você. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. As fontes da vida procedem do coração. Esse coração não pode ser infiel. Seu coração tem que ser fiel. Não pode ser infiel. Seu coração tem que estar com Deus. E é esse o propósito e o alvo da nossa vida. Mas o que a Bíblia disse nesse princípio que nós lemos aqui no texto é que o homem perverso, infiel do coração, ele fica cansado do seu proceder. Ele se enche do seu proceder. Porque cansa, queridos. Então, ele fica cansado das coisas de Deus, ele fica cansado da palavra de Deus. E essa é uma constatação que eu tenho batido na tecla, inclusive aqui na igreja. Quantos de nós será que já estamos cansados, hein? Isso é um sinal de alerta. Quando você diz assim, eu não vou no culto não, porque eu estou cansado. Eu estou cansado, é sempre a mesma coisa, o pastor vai chegar lá, vai pregar, aí vai ter uns irmãos lá tocando. Não tem uma diferença, né? Aquele irmão que pergunta, pastor, hoje o culto vai ser normal? Aí eu digo, não, hoje vai ter o Batman montado no papalégua, dando volta na igreja. Né? A pessoa quer uma coisa nova, quer uma diferença, né? Quer uma palhaçada. Então o culto aqui é sempre esse aqui, é sempre normal. Nunca veio o Batman montado no papalégua, dando volta na igreja. Então, o culto é normal sempre, irmão, mas o irmão está cansado disso. Pastor, estou cansado desse culto, né? É sempre isso. Irmão, então, não sei, você tem que ir num circo, algum lugar que divirta, né? Porque aqui é isso mesmo, né? Mas esse cansaço, na verdade, é o cansaço das coisas de Deus. É o cansaço por causa dessa infidelidade do coração. O coração já não está mais reto, então o resto é só uma consequência. O coração já não está mais ligado.
Então, o resto são sintomas de algo que já adoeceu primeiro. Primeiro vai adoecer o coração. Por isso ele diz, sobre tudo que se deve guardar, proteger. Protege o coração. Olha a fonte de vida ali. Se ali está a fonte de vida, eu não protejo, o que o inimigo vai fazer é minar a minha fonte de vida. Jesus veio para que eu tenha vida, e vida em abundância. Mas o inimigo veio para ceifar a minha vida, para roubar, matar e destruir. E para tocar no meu coração, porque ali está a fonte da vida. E se a vida for cortada na fonte, na raiz, da onde eu tirarei vida? Então guarda o coração. Se você começar a ficar cansado da igreja, cansado do culto, cansado dos irmãos, o problema está em você, meu irmão. Quero dizer isso para você, o problema não está na igreja, o problema não está nos outros, não existe igreja perfeita, mas o problema está em você. É você que está cansado, porque o teu coração já foi tocado, já foi de alguma forma afligido, já não está no seu estado normal, você já está cansado, porque está cheio dessa infidelidade que já está presente no seu coração. Então, aquele que está nesse estado, ele se ocupa muito da vida social, de todas as coisas, mas a igreja, as coisas de Deus, já lhe cansam, já lhe são pesadas. Isso é uma constatação muito triste. Então, ao contrário do que tudo isso que vimos aqui, há um outro caminho proposto nesse mesmo versículo. O homem de bem, se você voltar comigo lá, em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 14, como nós lemos aqui no texto, a Bíblia diz que também há um enchimento para o homem de bem. Como do seu próprio proceder, o homem de bem também se farta, se enche. Farta no sentido de encher-se. O seu procedimento de bem, do homem de bem, também enche a sua vida. Então há um caminho oposto a tudo isso. Ao invés de eu gastar a minha vida em coisas que realmente não fazem nada e só trazem prejuízo, ao invés de semear coisas das quais vou me arrepender mais tarde, vou colher frutos amargos, dolorosos, há uma opção muito melhor, que é a opção do caminho do bem, do caminho da fidelidade do coração, de ter um coração fiel a Deus, de que passa problema, de que enfrenta luta, de que enfrenta dificuldades, mas está fiel a Deus. E o que Deus espera de mim e de você, meu irmão? Fidelidade. Quando a Bíblia diz sem fé é impossível agradar a Deus, isso significa que Deus espera fidelidade. Fidelidade é uma palavra que tem na sua raiz a fé. Fidelidade vem de fé. O exercício da fé me torna fiel. Por isso que as pessoas dizem, vocês são os fiéis da igreja. Por quê? Vocês têm fé. O exercício da minha fé me torna fiel a Deus. Então o que Deus espera é a fidelidade. E é isso que Ele espera. Ele diz, olha, sem ela, você nunca vai me agradar. Sem fidelidade, você pode fazer coisas, você pode ser tesoureiro, igual Judas foi. Você pode pregar, igual Judas pregou. Não esqueça que Judas, no meio dos 12, foi enviado também, como Jesus enviou os outros, a pregar, a curar, a expulsar demônios, a fazer aquilo tudo que a Bíblia diz que fizeram. Mas você pode fazer tudo isso e ter o seu coração longe de Deus. Então, o que está em jogo é a fidelidade. Porque essas coisas não vão agradar Deus no lugar da sua fidelidade. O que Ele quer é a fidelidade. E a fidelidade, ela vai também encher a sua vida. Só que ela vai encher a sua vida de coisas boas, de coisas valorosas, coisas que valem a pena ser desfrutadas. E no final, ela vai encher a sua vida de paz, de todas as coisas boas que Deus tem para nós. Seja fiel. Esse é o alvo. Guarde o teu coração sobre tudo o que é preciso guardar e proteger. Proteja o teu coração, porque ele pode ser alvo de muitos ataques, como tem sido nos últimos dias. Que o Senhor nos ajude, então. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai, fala conosco, Senhor. Continua falando conosco. Continua abrindo os nossos olhos e o nosso coração
para ouvirmos, ó Deus, a Tua voz, para guardarmos o nosso proceder na Tua presença, Pai. Nos ajuda a perseguir um plano de melhoria contínua da nossa vida, Pai, de aperfeiçoamento, de crescimento, de não voltar atrás em pontos já conquistados. Pelo contrário, conquistar cada vez mais, subir cada vez mais essa montanha, Pai, sem olhar para trás, sem de alguma forma voltar atrás, nunca, jamais. Não somos dos que retrocedem, diz a Tua palavra, mas somos daqueles que avançam para a conservação da alma. Ajuda-nos, Senhor, a viver dessa maneira. Ajuda-nos, Pai, a estar cheios, mas cheios das coisas boas, cheios do bom caminho que escolhemos trilhar. Livra-nos do mau caminho, livra-nos da infidelidade do coração, Pai, que tantos males causarão em nossas vidas. Livra-nos, Deus, para que possamos estar sempre na Tua presença, cheios da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, cheios da Tua paz que o Senhor tem para nós. Que assim seja, Pai, na vida de cada um dos meus irmãos. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.